Olá pessoal, eu andei meio sumido do canal porque chega no final de ano, muita coisa para fazer, muito serviço, então a gente acaba não tendo tempo para produzir. Inclusive faz mais de mês que eu não faço nenhuma solda. Então agora deu uma relaxada e vou voltar a fazer os vídeos para o canal. Não repare que eu estou todo brilhoso e também tem muito barulho porque tá um calor muito grande aqui, então tem que ser o ventilador, não tem como. Bom, e como eu tinha dito para vocês, nos 100 inscritos eu ia trazer um vídeo de uma coisa que todo mundo produz já ensina, só que de uma forma diferente. Então o que que eu vou trazer para vocês hoje? Uma forma de você ligar vários botões em apenas uma entrada do microcontrolador. O que que o pessoal geralmente faz? O que que o pessoal ensina aí no YouTube? Que tem vários vídeos, inclusive funciona muito bem. Bom, você coloca vários botões e aí o que que você faz? Você faz ou um pull up ou um pull down e faz vários botões com um resistor. Na hora que você aperta um botão, ele gera um nível de tensão. E aí você lê aquele nível de tensão via um conversor AD do seu microcontrolador. Então, a topologia que todo mundo ensina seria essa aqui, ó. O que que a gente tem aqui, ó? Tem um pull down que garante nível 0 no ADC, nunca vai ser 0, né? E nem vai ser VCC total. Então, você tem aqui que garante um nível X, e aí quando você pressiona o botão, nesse caso aqui, eu vou mandar VCC para o ADC, ou seja, o valor completo de leitura. Se isso aqui for metade então, desse daqui, então eu vou ter 50%. Então, e assim vai. Cada resistor que eu pressionar o botão gera um nível de tensão. E aí o conversor AD faz essa leitura e te entrega um valor médio no seu ADC para você usar no seu programa. Bom, a gente tem vários métodos que a gente pode colocar vários botões num microcontrolador num apenas uma única porta. Teria esse método ADC e teria também um método de a gente ler uma frequência. Como que a gente pode ler uma frequência? Usando um timer do microcontrolador na função de captura. E aí a gente obtém uma certa frequência ali que te entrega um valor médio. Então, você pode usar um 555. Cada tecla que você pressionar, você chaveia um resistor ou um capacitor e vai te gerar uma frequência específica se o microcontrolador lê essa frequência. Só que aí eu tenho a necessidade de ter um circuito integrado extra. E o método que eu vou ensinar hoje não envolve usar um circuito integrado a mais. Eu vou usar apenas a I/O do microcontrolador, um I/O digital, para fazer esses múltiplos botões. E ainda, de quebra, eu vou ter dois benefícios. Eu resolvo um problema de debounce do botão e ainda também eu tenho um outro benefício. Eu vou poder usar interrupções. Então, o que isso quer dizer? Eu não preciso ficar perguntando toda hora se o botão for pressionado. Se eu pressiono o botão, gera uma interrupção e eu faço o que eu tenho que fazer no meu programa. Então isso aí é muito prático, muito interessante. E o que que eu vou diferenciar? Se eu não vou diferenciar frequência e também não vou diferenciar voltagem, como que eu vou ligar vários botões? Eu tenho que ter alguma forma de diferenciar esses botões. Bom, eu vou medir o tempo discreto de cada botão. O que que seria isso? Tempo discreto seria o tempo que ele demora para ir para nível baixo ou para nível alto. Só que se eu não tenho um circuito integrado para gerar esse tempo, como que eu vou gerar esse tempo? Bom, você vai gerar o seu tempo com isto aqui, um capacitor. Que na verdade, o que que acontece? Muitos timers usam na verdade capacitor. E como que vai funcionar isso aqui? Cada botão que eu pressiono tem um resistor. E esse resistor vai fazer a descarga desse capacitor. Então, se ele vai descarregar mais rápido ou mais lento, isso aí é um tempo que esse capacitor
está me entregando. Então eu leio esse tempo discreto. Então, por que que é discreto? Eu faço apenas a leitura do tempo simples que ele leva ou para carregar ou para descarregar. E essa daqui seria a topologia que eu vou demonstrar para vocês. Eu tenho GND e I/O, pode ser qualquer I/O que você vai usar. Então, beleza. E aí, o que que você vai ter ali, ó? Você vai ter um resistor, esse R9 aí, ó. Para que que ele serve? Ele serve para limitar corrente. Ou seja, se vocês verem aí, ó, depois desse resistor tem um capacitor, que vai ser o nosso temporizador. E se eu conecto o I/O nesse capacitor direto, pode acontecer de haver uma sobrecarga, porque se ele estiver zerado, ele vai ser um curto. Então, esse resistor serve para limitar corrente. Então, por isso que eu tenho esse resistor aí. Esse resistor vai limitar a carga ou a descarga do nosso capacitor. Nesse capacitor, de um lado, eu tenho GND. Os GNDs estão direto nos outros resistores de R8 a R5. Bom, e esses resistores vão em botões. E o que isso vai causar? Se eu pressiono o switch 5, se eu pressiono o botão 5 aí, ó, ele vai chavear o R5. E aí, esse R5 vai ter um valor diferente dos outros resistores. E o que isso vai causar? Isso vai causar a descarga do capacitor, uma velocidade de acordo com a resistência do nosso resistor. Então, se eu pressiono, cada botão que eu pressionar tem um resistor diferente, vai fazer a descarga ou mais lenta ou mais rápida. Então, é isso basicamente o circuito. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro que eu tenho que fazer, eu tenho que monitorar se o meu botão se há pressionamento de botão, que é aí que é a diferença. No ADC a gente não consegue fazer isso. Aqui a gente já consegue, porque é a I/O digital. Então eu tenho que monitorar se eu pressionei um botão. Se eu pressionei um botão, o que vai acontecer? O nosso microcontrolador vai saber que esse botão foi pressionado. Automaticamente, o que vai acontecer? A nossa I/O vai chavear para saída, push-pull. E aí, o que vai acontecer? Como eu mando ele para saída, durante o tempo de 1 milissegundo, eu mantenho a saída em nível alto. E depois eu reverto essa saída para a entrada. E aí, como eu estou pressionando o botão e o pino está em entrada, eu vou medir, contar ciclos enquanto o nosso capacitor não chegar no nível de low. No momento que chegar em nível de low, eu já tenho a medida que eu preciso. E aí, cada resistor vai fazer essa descida numa velocidade X. Então, aí eu tenho a diferenciação dos meus botões em uma I/O digital, sem ADC e sem usar nenhum outro circuito integrado extra. Eu vou montar o exemplo aqui para mostrar para vocês e como que vai ser feito essa leitura. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, o nosso circuito já está montado, que vai em apenas uma I/O digital do nosso microcontrolador. Como vocês podem ver, ó, não tem nenhum circuito integrado, nenhum outro microcontrolador, apenas resistores, um capacitor e os botões. Um dos contatos do botão estão interligados. E aí, ó, esse contato do lado de cá liga com esse, que liga com esse, que liga com esse. Esse na parte de baixo ele interliga com o outro lado na parte de cima. E aí na parte de cima ele está indo em GND, na faixa azul aqui. O outro lado do botão, que seria o contato, quando você pressiona, cada botão vai em um resistor desse. Um de 390, 680, 820, um K2. Aí é arbitrário, né?
de acordo com a leitura que você quer. Quando eu pressiono, cada resistor desse derruba a voltagem do capacitor em uma determinada velocidade. Aqui está o resistor limitador de corrente. Esse resistor eu coloquei 22R, que já é o suficiente para não fazer a queima da I/O. E aí, na ponta desse resistor, a gente vai ligar o I/O e no GND, lá no outro GND. Então, beleza. Bom, então agora basta a gente escolher uma I/O do nosso microcontrolador e fazer a conexão desse circuito na I/O. Bom, pessoal, eu já deixei adiantado aqui só para não tomar muito tempo. Então aqui, ó, eu tenho os 4 I/Os que são dos LEDs. Eles iniciam e já desligados. A gente vai configurar a nossa outra entrada. 3, 4. PC4. 4. Lembrando que essas funções aqui estão no arquivo de I/O que eu desenvolvi aqui no canal. Então, se você usa outra forma de configurar, por exemplo, a configuração padrão do Moonriver, você faz por estrutura, aí você configura a I/O de acordo com o seu gosto. Eu vou usar o que eu desenvolvi aqui e já estou acostumado. Se fosse Arduino, seria Pinmode, né? E aqui, ó, o nosso pino, inicialmente ele vai começar em in, pull up. Beleza. Cap keyboard. Por quê? Tecnicamente, isso daqui é um teclado capacitivo, então por isso que eu estou colocando cap de capacitivo keyboard. Cap keyboard, beleza. Aí eu vou criar o meu retorno, né? Uint 32 também, né? Uint 32T. Aliás, aqui ficou errado. Underline T. Beleza. E aí, vou colocar K de key igual a 0, ponto e vírgula. Só que na verdade aqui tem que ser o seguinte, ó. Senão não vai fazer a contagem, dependendo do microcontrolador. Então aqui eu coloco volátil. Volátil, beleza. Volatile, beleza. Aí, agora, o que eu faço? Eu faço um while, porque se eu pressiono o botão, ele vai a nível 0. E aí, ou eu detecto esse nível 0 por pooling, ou seja, pergunto se chegou a nível 0, ou eu programo uma interrupção para me detectar isso automaticamente. Vantagem desse método aqui. Então, se eu pressionei, ele está em nível baixo. E aí, o que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar para saída de push-pull. Então, no meu caso aqui, ó, saída push-pull de 30 MHz. Beleza. Pino 4, 1. Ou seja, ligo o pino. Ligo o pino por quanto tempo? Por 1 milissegundo. Já é o suficiente para um capacitor de 1 UF. Mas aí depende do capacitor que você está usando. Voltei para a entrada. Nesse momento que eu volto para a entrada, eu tenho que contar quanto tempo que ele vai demorar para descer. Então eu faço o seguinte, ó, while, ou seja, enquanto ele não desceu. Se ele não desceu é nível alto. Então enquanto ele estiver em nível alto. No caso é o 4, então enquanto PC4. Dentro aqui eu faço o seguinte, K++, ou seja, eu incremento K. Beleza. No momento que ele desceu, terminou de descer, o que eu faço? Eu retorno, ó, return K. Bom, então aí a nossa função retorna o valor que ele demorou para descer. Só que aí tem o seguinte, se eu estou usando interrupção, vai detectar a descida uma vez. E aí, se eu solto, não detecta. Se apertei, ele detecta de novo. Vamos supor que eu não estou usando interrupção. Que eu esteja apenas fazendo o loop ali. Aí, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que evitar reentrada. Porque se estiver rodando muito rápido, ele vai ler várias vezes. Então, eu posso fazer o seguinte. Posso segurar. Enquanto ele estiver em nível baixo, eu travar ali. Entendeu? Só que aí tem um problema. Se travar, se der algum erro no circuito, vai travar o seu programa. Então é interessante você usar interrupção para isso.
Mas aqui eu vou fazer dessa forma. Essa aqui é a função. Simples assim. E aí, vamos testar essa função agora. Eu detecto se o que? PC4. Se PC4 o que? Desceu. Então, desceu. Então, beleza. E aí, eu trato esse retorno. Só que, por enquanto, eu não vou tratar ele. Eu vou apenas imprimir para a gente saber. Então, beleza. Eu vou fazer esse teste aqui para a gente ver se vai funcionar corretamente, né? Bom, pessoal, então agora, ó, a gente pressionando o botão 1, olha lá, ó, a média de valor é essa daqui. Quando acontece aquilo ali, ó, por que que é? Porque está com mau contato aqui no capacitor ou no cabo, então ele demora para subir por causa do mau contato. Mas, por exemplo, olha lá, está ocorrendo tudo certinho, mas se der alguma, porque aqui está em protoboard, né? Então, se eu mexer no capacitor, ó, vou mandar algum errinho. Mas isso aí é questão de você montar uma plaquinha de circuito. Nada impede de você acabar com esse errinho. Mas olha lá, ó, 1300. E é bem certinho, ó. 1300. O outro, 2400. O outro, 3000. 2900. O outro, 4500. E aí, de acordo com o resistor, com o valor do resistor, de acordo com que ele sobe, a leitura sobe também, porque ele demora mais para descer, né? Então, está funcionando corretamente. Vamos fazer um pequeno tratamento rápido aqui para vocês verem que funciona apenas com 2 fiozinhos. Maior que 4000. Esse aqui eu não preciso de range, porque não tem nenhum outro botão acima dele. Mas eu vou limitar aqui, para não, até para não correr esses erros aqui, ignorar esses erros que acontecem de vez em quando. Nesse caso aqui, na placa de circuito, geralmente não vai acontecer. Mas aí, por via das dúvidas, já deixa limitado. Compilar e download. Vermelho. Vamos ver o 2 agora. Verde. Vamos ver o 3. Amarelo. E o 4. Esse botão tá meio intermitente. Ó, olha lá. Tá vendo? É questão de montagem. Ó. Resolveu o probleminha que ele estava tendo. É tudo questão de montagem. Na plaquinha não vai acontecer isso. Mas é isso aí, ó. Perfeito.